Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Galera, eu gostaria de, abordar alguns temas com vocês. Estava aqui pensando, e até gravei, mas não gostei do resultado e apaguei o arquivo, em falar sobre o Ministério da Educação aqui do Brasil, onde o ex-ministro Milton Ribeiro, e tenho que destacar o fato dele ser pastor, um cidadão de bem exemplar, foi preso, por uma operação da Polícia Federal, acusado, na investigação de pertencer a uma quadrilha de corrupção. Nesse ministério, houve uma interferência do próprio Bolsonaro, que é envolvido no esquema de corrupção, diretamente, indicando os pastores e os prefeitos a serem beneficiados no esquema, e o Bolsonaro avisa o ministro de que ele ia ser alvo dessa operação, inclusive informação privilegiada, e gerou toda uma polêmica em cima desse processo. Aí eu me senti na obrigação de tratar desse assunto com vocês. Mas, cara, que chato, né? Política de novo, Bolsonaro ladrão, corrupção, é até meio que padrão, repetitivo. Queria falar da Ucrânia. Da Ucrânia seria interessante, A guerra com a Rússia, os Estados Unidos acusaram a Rússia de estar vendendo grãos saqueados da Ucrânia. Eu tô rindo da hipocrisia dos americanos, que quantos países do Oriente Médio eles saquearam e depois venderam a mercadoria, no caso o petróleo, e agora acusa a Rússia de estar fazendo a mesma coisa, como se isso fosse um crime de guerra perverso. E só que vindo dos Estados Unidos, esse tipo de acusação. E tem também o fato agora da Finlândia e da Suécia estarem sendo aceitas dentro da OTAN. Isso pode ter alguma repercussão nas relações com a Rússia, porque também tem a Turquia finalmente aceitando em troca de alguns acordos. Mas eu acho que não, é chato. Para algumas pessoas está até meio que, saturado o assunto. Eu gosto, vou até ver se eu gravo mesmo sobre isso depois. Vamos falar sobre Covid-19, a pandemia. Como eu já citei em outras vezes, a pandemia não acabou, tá, galera? O que acabou foi a vontade, ou os benefícios, de falar sobre a pandemia. Meio que tem outros assuntos, para entorpecer a massa que são mais úteis nesse momento, Tem mais polêmica, dá mais atenção. Pandemia meio que saturou. Então não se fala da pandemia. Continuam existindo milhares de infectados, mutações, mortes, mas agora não é mais interessante. Então, aparentemente acabou, não. O que acabou foi o interesse em falar do assunto. Eu queria destacar para vocês um tema que é paralelo, ou em conjunto com a pandemia, e que muita gente ignora, não sei se por conveniência, não sei porque não querem se comprometer com o assunto, para não gerar polêmica nas suas falas, porque não se interessam, já que não tem público para isso, então não faz sentido produzir conteúdo. É assim que funciona o sistema. Eu tenho alguns conhecidos próximos meus que nesses últimos meses, principalmente agora nesses últimos 2 anos de pandemia, desenvolveram doenças, como eu posso dizer para vocês, graves, por conta dos sintomas, suas sequelas e consequências, e que em alguns casos são consideradas raras, ocorrências raras, doenças exóticas, doenças que não eram para ter evoluído até a óbito, como um dos meus amigos faleceu, um caso de tuberculose estranha. O meu irmão também adquiriu, nesses últimos 2 meses, o que eles dizem ser uma doença genética, que tem uma carga grave de sequelas junto a ela, uma pessoa totalmente saudável, no caso os dois eram bem saudáveis, inclusive não foram infectados pelo coronavírus, e mesmo assim adquiriram essas outras doenças e sofreram com ela. Meu irmão ainda resiste, está bem, mas tem recaídas aí em crises dessa doença genética, assim como é dita, E esse meu amigo acabou falecendo por conta de uma tuberculose, uma doença que já era para ter sido, superada pela humanidade. Muita gente faleceu nesses últimos meses em doenças do tipo. Mas é fácil para o sistema dizer para você que são casos isolados. Cada caso desse é considerado um caso isolado e aí não alarma a população.
ninguém se interessa muito no assunto, ninguém entende a gravidade do que está envolvido ali e nem se acha em risco. Né? Se não oferece risco para você, não te interessa. É mais ou menos isso. Então, segue o jogo. Ah, morreu um cara ali, um caso isolado. Ah, morreu um outro ali, caso isolado. Para cada caso individual, se você mantiver essa postura de dizer que é um caso genético muito raro, uma doença exótica, sempre essa coisa de casos isolados, né, você não se importa muito. Né? Nesses últimos meses, né, surgiram tantos casos dessas doenças raras, né, ou doenças exóticas, ou doenças genéticas, que infelizmente, né, a pessoa não tinha como evitar, e nada tem a ver com outra situação qualquer, como um vírus qualquer, né, e surgiram até doenças desconhecidas pela medicina atual. Né, ou, no caso, evoluções e mutações de vírus, né, que já existiam e que hoje tem mais, como que eu posso dizer, eficiência no contágio, né, e acaba ocasionando mais mortes, mais casos. Né, e tudo isso nesses últimos meses de pandemia. E aí as pessoas não querem que você faça a relação entre esses casos. Talvez você tenha tido um caso desse na sua família, mas ignora-se. No auge da pandemia, era fácil você acreditar tudo o vírus. Né? Era mais simples até. Né? Mas depois, quando não se há mais interesse em combater o vírus, digamos assim, deixa ele continuar matando sistematicamente, mas sem alarmar a população, né? É interessante que quando ocorre um ou outro caso, né, diferenciado, você diz que é um caso isolado para também não alarmar a população. O interessante para eles é que a massa não reaja, não perceba o que está acontecendo. Então, por exemplo, teve e está em andamento ainda um surto de uma doença chamada fungo negro. E é uma doença até impactante porque ela causa necrose em algumas partes dos corpos das vítimas, gerando algumas deformidades. Então, na parte atingida pelo vírus, onde tem áreas mucosas, boca, nariz, né, muitas vezes a pessoa acaba tendo que tirar aquela parte do corpo para tentar se recuperar da doença. E mesmo assim, essa doença tem um índice de letalidade que varia entre 40% e 70%. Enquanto é um caso isolado, né, ninguém se alarma. Mas e quando é um surto? Existem alguns países que tiveram vários casos relacionados. É uma doença que tem até um certo nível de contágio, ainda mais em contato com as pessoas, ou caso elas estejam vulneráveis ao vírus que causa, no caso o fungo. Né? Então, é complicada essa situação. Né? Não é uma doença assim que possa ser ignorada e também não dá para você, né, ignorar a correlação dela com a pandemia, já que a maioria das pessoas ficaram vulneráveis, né, com o seu sistema, né, talvez, né, de alguma forma vulnerável. Como é que eu paro repetir a palavra vulnerável? Né, o sistema imunológico das pessoas estava sobrecarregado, né, e acabou ocasionando que outras doenças avançaram. É basicamente isso. Né, o fungo negro é um caso desse. Além das deformidades por conta da necrose, né, criando umas aberrações, né, e coisa bem impactante, né, o índice de letalidade entre 40% e 70% das vítimas é muito alto. Concorda comigo? Surgiu esses dias agora também, né, todo um alarme na medicina internacional e na população, que rapidamente foi controlado, que são casos de hepatite aguda grave em crianças. Um surto, essa hepatite, que ninguém conhece, né, muito a fundo, né, a causa dessa doença, né, é misteriosa essa coisa de se concentrar nas crianças, né, mas você vai dizendo que são casos isolados, está sob controle, e a população continua assistindo lá qualquer bobagem na televisão e pronto. Teve surtos, né, que não foram isolados, mas fica assim, de acordo com a abordagem da mídia, de tuberculose, né, inclusive um amigo meu faleceu, e não foi só ele, outras pessoas que eu conheço, né, passaram, né, por essa questão de estarem contagiadas com tuberculose, uma doença que já era para estar eliminada nessa altura aqui. Escabiose. Escabiose é sarna humana. Existe até uma correlação, né, com a questão do seu sistema imunológico estar sobrecarregado, né, ou vulnerável, e aí doenças que são consideradas comuns ou já inativas, né, acabam atingindo as pessoas.
E sem contar também várias sequelas, né, da Covid, né, individualmente nas pessoas, né, muita gente aí com o seu sistema imunológico alterado, né, o avanço dessas doenças raras, misteriosas, né, exóticas, desconhecidas, conhecidas, mas que já não ofereceriam mais risco para a humanidade. Teve até um caso, né, que eu lembro de um surto de Covid, né, uma mutação do Covid que atingiu alguns animais, acho que na Dinamarca, né, eram doninhas. Né, e essas doninhas foram sacrificadas e enterradas, né, em uma área militar, né, eram dezenas dessas doninhas, né, que é para não que esse vírus não sofresse alguma mutação e piorasse a pandemia. Né, e uma vez enterradas essas doninhas, né, dias depois elas começaram a sair, né, dos seus túmulos, digamos assim, sair do subsolo, né, para a área visível, a área terrestre, né, e apelidaram o caso de as doninhas zumbis. Né, chama atenção, né, cara? Doninhas zumbis relacionadas à Covid é perigoso, é meio esquisito, não? Mas eles disseram, né? Nós sempre tem umas respostas para não alarmar o povo, essa é a parte importante, que foi só uma reação aos gases, né, ali e tal, nos corpos das doninhas. E, cara, já pensou se cada corpo que você enterrasse tivesse uma reação a gases e saísse à superfície de novo? Ia ser meio esquisito, né? Mas, entendeu o que eu quis dizer? Tem muitos e muitos casos, né, tantos que não dá para você ignorar que exista uma correlação entre as coisas. Em geral, cara, a maioria dos casos foram consequências da pandemia de Covid-19. Sim, eu posso afirmar isso porque é só uma questão de avaliar os números, né, o volume de ocorrências, né, o período em que elas aconteceram, né, porque a Covid-19, além de, por exemplo, debilitar o seu sistema imunológico, né, ela gerou um grande volume de sequelas, muitas vezes desconhecidas para a própria medicina. Então, você não sabe, né, a extensão, né, dessas sequelas. Muitas pessoas sofrem com avarias no sistema imunológico, né, tem o sistema circulatório, que também era alvo da Covid, sistema endócrino, sistema nervoso. Era um vírus que atingia muito severamente o corpo humano. Né, e você também não sabe o potencial, né, dessas sequelas para o futuro. Quantas pessoas ainda vão morrer de Covid? Né? Hoje é verificado que quem passou pela infecção em algum momento está perdendo o cabelo. E você conhece algumas pessoas que estão sofrendo com quedas de cabelo vertiginosas e mesmo assim não sabem se foram contaminadas. Né? Não chegaram a ser, né, consideradas vítimas do Covid. Né? A pessoa que nem teve a infecção ou não foi identificada nela está perdendo o cabelo tanto quanto as pessoas que passaram. Então todo mundo está vulnerável nesse período aí de pandemia. O sistema imunológico da humanidade está, como é que eu posso dizer, alterado. Em algum momento isso ocorreu. Acredito que foi antes do Covid-19. O Covid-19 foi só o gatilho, ou, né, a doença teste, né, para você vir com a pandemia e aplicar aí o sistema de redução populacional. Tá? Hoje a gente tem, por exemplo, aí, né, a varíola do macaco. Olha só quantas doenças tem para vocês aqui, né, e quantos casos que não são isolados, né, quantos você mesmo, né, vivenciou aí esses últimos meses, e agora que está chamando a atenção da galera essa varíola do macaco, né, que, de acordo com os pesquisadores envolvidos, né, tem duas variantes principais, né, uma é a da África Ocidental, e tem cerca de 1% de letalidade, não é tanta coisa assim, a gripe é mais do que isso, né, e tem a variante da Bacia do Congo, que aí já tem um índice de letalidade de 10%. Lembrando que, né, a OMS ou os responsáveis, as autoridades responsáveis em divulgar esses números, certamente, né, manipulam os números para manter a população sob controle, para que não crie nenhum tipo de pânico. Então, se houver a necessidade de reduzir o índice de letalidade para ninguém se alarmar, eles vão fazer. Tá? Esse vírus da varíola do macaco, né, e varíola é uma coisa que chama atenção, porque já foi, né, uma doença muito lesiva, né, para a humanidade no passado. Né, então matou milhões e milhões de pessoas, a varíola no passado nos seus surtos. Né, então o próprio nome já chama a atenção da população, já cria um certo alerta natural.
né, ela tem uma capacidade de contágio restrita, né, a contato, principalmente com secreções. Então não é tão simples assim. Não é um vírus que contamina pelo ar, como é o caso do Covid. E também tem aquela questão de exigir o contato entre pessoas. Né? Um isolamento, né, local ali pode conter um surto, por exemplo. Tá? Então, dá para ter um controle ou não? Talvez seja só uma farsa das autoridades para não alarmar a população. Né? Ocorre, galera, que esse vírus, como qualquer outro, ele pode sofrer mutações. Então, a partir de 2017, né, eles identificaram um grande surto desse vírus ali na região da Nigéria. Né, e começaram a identificar também que ocorreram muitas mutações no vírus, esse vírus da varíola do macaco. Então, são muitas mutações. Mutações essas que fogem ao padrão normal de mutações desse vírus em si. Desse vírus especificamente. Então, em 2017, houve esse surto, um acompanhamento das autoridades de medicina, né, e eles identificaram que o vírus estava mudando muito rápido, sofrendo diversas mutações, muito mais do que o padrão específico para ele. Então os pesquisadores não têm certeza exatamente do real motivo para esse vírus começar a sofrer tantas mutações. E você sabe que mutações são, né, situações perigosas, no caso de vírus que tem algum índice de letalidade, que a qualquer momento pode sofrer uma mutação e, por exemplo, deixar de contagiar só pelo contato de secreções e se expandir pelo ar, por exemplo. Né? Aí já complica mais a situação. Ele pode se tornar um pouco mais agressivo e aí aumentar o índice de letalidade. Ele pode se tornar mais resistente, né? E aí acabar debilitando mais sistemas imunológicos das pessoas atingidas, ou persistir e aumentar o índice de contágio, criando mais vítimas. Então, mutação é uma coisa perigosa, esses vírus com esse tipo de letalidade, ainda mais nesse momento. Então, os pesquisadores não sabem por que esse vírus sofreu tanta mutação. Eles desconfiam, e eu acho que aí já é uma questão de manter, né, a opinião pública, manter a massa sob controle, sem pânico, que possam ter ocorrido surtos de varíola do macaco, recentemente, que não foram identificados. E isso, né, com esses vários surtos ocorrendo, né, e sem o controle das autoridades, ele tenha passado por processos de mutações sem que ninguém identificasse. E agora, com esse novo surto, eles estão identificando essas mutações todas de uma vez só. Isso explicaria o índice alarmante de mutações do vírus. Ou é só um efeito do Covid, que também não deixa de ser perigoso. Correto? O Covid, né, avariou o sistema imunológico das pessoas, né, estão mais vulneráveis. Quanto mais gente contaminada, maior a janela, né, de oportunidades para o vírus mudar, né, sofrer as mutações, e aumenta o risco dessas mutações serem, né, digamos que negativas, né, para os seres humanos. Tá? Então, galera, eu desconfio, né, na minha tese aqui, de que isso aí é parte de um plano maior. Tá? Tudo que está acontecendo agora pode ser uma segunda etapa da pandemia, né, uma nova onda, não só de Covid-19, mas que vem agora com várias doenças, né, que continuam matando seres humanos em massa, né, dizendo eles, para controlar a população, que são casos isolados, mas muita gente está morrendo por conta dessas doenças ou em sequelas não identificadas da própria Covid. Então eu sempre penso naquela questão do ensaio, né, ou da etapa inicial, ou da primeira onda, porque são planos muito complexos. Por exemplo, a agenda, né, da nova ordem mundial, que inclui ali, né, um governo único mundial, para se estabelecer um controle absoluto, e assim eles se autopreservarem, né, eu estou falando da elite, né, do governo oculto por trás de tudo, né, a intenção única deles é se autopreservarem, se safarem do que está para acontecer aqui, ou do que eles vão criar, né, a situação que eles vão criar em cenários apocalípticos para se, né, manterem em ação e salvo, por exemplo. Então eles têm algumas prioridades, né, preservar recursos e admitir, né, ou adquirir, na verdade, o controle absoluto. Para chegar a esse controle absoluto, eles precisam, né, de algumas etapas, como estabelecer um governo único mundial. Tá? Então, eles têm que submeter outros governos a uma autoridade central. Eles já testaram esse cenário, por exemplo, onde todos os governos se submeteram ao controle de um órgão central que era a OMS. Funcionou. Não houve tanta resistência, todo mundo aderiu,
né, as orientações da OMS, né, simplesmente por atender, porque era o que eles disseram e está valendo. Então foi um ensaio e funcionou muito bem. Já citei isso para vocês aqui. Estabelecer um governo único mundial exige estabelecer uma moeda única mundial. Né? Esse governo único também exige algumas situações, né, para se chegar, como por exemplo, implantar uma lei marcial, né, que é para não, né, ter nenhum tipo de resistência, né, às suas ordens e orientações. Né? Para se implantar uma lei marcial desse nível, né, a nível mundial, né, você precisa, por exemplo, reduzir o número de pessoas. Isso serve para duas situações específicas. Primeiro, menos pessoas da Terra, mais recursos e mais eles ficam sob o controle da elite. Então, preservam os recursos. E reduzir o número de pessoas também, né, facilita a implantação de uma lei marcial e, consequentemente, né, o governo único e o controle absoluto, porque tem menos resistência. Quanto menos pessoas, mais fácil, né, você controlá-las. Correto? Então, a redução populacional é a etapa essencial para a agenda da nova ordem mundial. Além de preservar recursos, facilita o controle sobre o restado da massa. Porque não tem resistência. Ou a resistência que vier a surgir estará muito enfraquecida, porque tem muito poucas pessoas fora do controle deles. Então percebe que o negócio é um pouco mais complexo. Nesse cenário, para criar uma redução populacional eficiente, eu acho que a primeira coisa que eles identificaram é qual seria a arma ideal. Guerras, ou grandes catástrofes colocariam em risco, a própria Terra em si. Com arma de destruição em massa, ou cenários apocalípticos, com vulcões, terremotos. Apesar de eles terem capacidade de fazer isso funcionar e matar milhares e milhares de pessoas, em poucos dias, não é muito útil para eles, porque os recursos vão estar em perigo. A própria Terra vai estar em perigo. Então não é interessante para eles. Como eliminar pessoas e preservar recursos, preservar a Terra? Uma doença que atinge especificamente o ser humano. No caso, um vírus. E é fácil, com as armas biológicas deles evoluídas, criar um vírus ideal para matar pessoas. No caso do vírus do Covid-19, ainda mais específico. Por quê? Porque ele poderia ser direcionado primeiramente a pessoas descartáveis, e principalmente em grupos isolados. Então, se você mata doentes, a maioria das pessoas saudáveis não liga. Se você mata velhos, os mais jovens, que podem oferecer algum tipo de resistência ou perceber o que está acontecendo, não é o alvo, nesse momento, então não liga, é só velho. Velho é descartável, assim como doentes. Matar pobres. Bom, as pessoas de classe média que estão saudáveis, e numa idade razoável, não se importam um ou outro pobre que morra pela doença. Percebe? E aí você vai evoluindo com a redução populacional sem que o restante da massa perceba ou reaja a isso. Você consegue controlar, inclusive, a extensão da pandemia, porque se você começar a matar muitas pessoas, além de gerar desconfiança, uma possível resistência, você pode colocar em colapso o sistema, as estruturas de governo. Como, por exemplo, a gente verificou em sistemas funerários que entraram em colapso quando muitas pessoas morriam de Covid ao mesmo tempo. Então, dá para controlar o avanço do contágio, o número de mortos, a extensão do tempo, que aí também influencia na contagem desses mortos. Tudo sempre sob controle e mantendo a população sem estar alarmada, sem entrar em pânico. Então, a redução populacional está em andamento. Quanto a essas várias doenças que eu citei e casos que eu falei para vocês, pode ser sim uma segunda etapa da pandemia, uma segunda fase. Ou a pandemia tenha sido um ensaio, ou o primeiro ato, após em algum momento o nosso sistema imunológico ter sido avaliado geneticamente, não sei lá, por uma infusão de químicas pelo ar, pela água, pela sua comida, em algum momento você foi infectado já. O gatilho só é acionado por conta dessas doenças que te atingem. Você pode não morrer por Covid e pode vir a morrer, por exemplo, por tuberculose, uma doença considerada comum, e já inativa. Você pode ser atingido por varíola, também uma doença que não era para existir mais. Você pode morrer de gripe. Estava muito avariado, o pulmão estava com sequelas do Covid e você morre por conta de uma infecção como a pneumonia, numa evolução de uma gripe comum. O seu cabelo está caindo, você pode sofrer
por exemplo, um ataque de sarna humana, coisas que aparentemente não tem nada a ver. Ou uma doença totalmente exótica, né? Um fungo negro, ou uma doença totalmente desconhecida, você morreu e simplesmente uma morte súbita. Entende isso? Cara, eu sei lá, eu fico pensando nessas coisas, cara, e é bom a gente prestar um pouco mais atenção nessas notícias isoladas, sabe? Um fungo negro aqui, tuberculose lá, varíola do macaco, hepatite aguda grave, surtos de escabiose, surtos de catapora, sarampo. Peraí, tem alguma coisa errada, cara. Tudo ao mesmo tempo, e ainda nesse tempo, tem alguma coisa errada. Valeu.